Olá, gente, boa noite. Voltando novamente, a gente estava tendo um papo com o Dr. Elton Fernandes. Estamos falando sobre os planos de saúde. Espero que ele volte novamente. Congelou a imagem, um monte de gente seguindo, acompanhando, que é um assunto que interessa muita gente. E vamos buscar o Dr. Elton de novo. Ele está aqui, ó. Elton Fernandes Advogados. Vamos lá buscar ele novamente para a gente continuar esse nosso bate-papo. Eu coloquei a primeira parte lá e agora a gente continua na sequência. Tem como fazer o shampoo natural? Tem sim, tá? Mas eu posso ensinar amanhã, porque agora a gente está falando sobre o aumento dos planos de saúde. Deixa eu falar do Dr. Elton, deixa eu lá buscar ele. Tá aqui, ó. Espero que a gente consiga. Boa noite, Pati. Estamos de Boa volta, noite. André. Volta. A gente não Tudo de novo. desiste. Vamos lá. Vamos lá. É, Bacana. Então, assim, fizemos a primeira parte, já salvei a primeira parte lá, congelou, entendeu? Agora sua imagem está melhor também, sua imagem não estava muito maravilha. boa. Maravilha. Doutor, quais são as maiores dúvidas que as pessoas têm referente aos planos de saúde? Vamos lá. Muita gente acha, por exemplo, que assim, se eu estou doente, eu não consigo trocar de plano. Bobagem. Tá doente, pode trocar de plano de saúde, sim. Faz portabilidade, tá? Entra no site. Como é que faz portabilidade? A gente estava explicando lá. Entra no site da ANS, aba de portabilidade, e aí na aba de portabilidade coloca seus dados e vai ver qual plano de saúde é compatível com você. É compatível no site da ANS, então você pode fazer portabilidade do plano de saúde sem ficar gastando caro numa mensalidade. Portabilidade é o primeiro direito que as pessoas, André, devem saber. Elas possuem direito de fazer portabilidade. Podem fazer portabilidade, não precisa ficar pagando caro num plano de saúde. Segunda coisa, que eu acho que é importante a gente dizer também. Tem gente que fala assim, né? Eu vi que uma mãe, eu não sei se ela está aqui ainda, tomara que ela já tenha entrado, ela perguntou até sobre terapia para criança com autismo. O que é importante a gente entender é assim: é plenamente possível fazer o plano de saúde pagar as terapias específicas da criança com TEA, com transtorno de espectro autista, tá? Muita gente, tem muita família que está pagando caro em terapia ABA, né, como a gente chama, que é a terapia mais específica para os beneficiários que têm autismo, por exemplo, porque os planos de saúde só oferecem a terapia convencional. Eles não oferecem a terapia específica. Também é possível exigir do seu plano de saúde a cobertura da terapia na modalidade que o seu médico recomendou. É o método X, Y, Z, é possível exigir. O meu plano de saúde falou que não vai cobrir. Gente, isso acontece muito, mas aí vai ter que entrar com ação judicial. Outra coisa que as pessoas não sabem, André, é assim, grávida e tem... a pessoa fala assim, tô grávida e não tenho plano de saúde. Será que vale a pena eu contratar um plano? Eu digo assim, provavelmente vale. Não porque vai cobrir o parto, porque a carência do parto é de 300 dias. Então, se já está grávida, não vai cobrir o parto. Mas, se houver uma intercorrência nesse parto que o torne urgente, é possível exigir a cobertura do plano de saúde, porque virou urgente a cobertura agora. Se essa criança nascer e tiver qualquer bobagemzinha, que você precisa ficar internada numa UTI, por exemplo, né? Uma UTI pediátrica é cara. A gente está falando, um dos hospitais aqui de São Paulo, especializados em neonatologia infantil, cobra R$ 3.000 a diária de uma internação em UTI, né, para um bebê. Então, assim, você pode exigir do plano de saúde a cobertura da internação dessa criança, por exemplo. Então, assim, o fato de estar grávida não impede de contratar um plano de saúde e não impede de que até eventualmente, numa intercorrência de gravidade, que a gente espera que não aconteça, mas se acontecer, vai cobrir também, tá? Então, assim, tem coisas das quais a gente não está prestando atenção e está pagando caro. Eu preciso de um médico, eu preciso operar o rim ou a próstata.
E o meu médico está dizendo que o melhor para mim é fazer o método robótico. Porque esses procedimentos convencionais, eu corro muito risco. André, um homem que faz uma cirurgia de câncer de próstata convencional, ele tem um risco alto de incontinência urinária, impotência sexual, danos ao tecido. Então, assim, os médicos vão dizer, é melhor fazer a cirurgia pelo método robótico. Ah, mas o plano não cobre o método robótico. É possível entrar com uma ação judicial e buscar na justiça a cobertura do método robótico. Tem gente, por exemplo, que está pagando caro em exame genético, ou até exames para câncer, por exemplo. Meu plano não cobre esses exames para câncer porque eles não estão no rol da ANS. Importante para a gente é ter um excelente relatório médico. Importante é que o médico justifique tecnicamente a razão pela qual ele precisa desse exame para elucidar o seu diagnóstico. Porque, havendo essa indicação médica, será possível exigir do seu plano de saúde a cobertura, mesmo não estando na lista do convênio, mesmo não estando no rol da ANS. Então, a gente tem que pesquisar direitos, denunciar na ANS sempre que for possível a conduta abusiva de um plano de saúde. Mas note, André, mesmo que a ANS diga que você não tem razão, não confie nisso. Mesmo que a ANS diga, mas você não tem direito a isso, procure um advogado que entenda do setor, que conheça as regras, porque, eventualmente, mesmo a ANS dizendo que você não tem direito, a justiça não olha para a regra da ANS, a justiça olha para a lei. Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Lei dos Planos de Saúde. E ela pode aplicar essas regras ao seu caso, entendendo que a conduta daquele plano de saúde é abusiva. Então, a gente não tem que se contentar com a abusividade. Então, assim, fazer portabilidade porque o plano está caro é um direito. Buscar a revisão do reajuste de um plano de saúde por faixa etária. Ou até a revisão de um reajuste do plano empresarial porque ficou muito caro. Esses detalhes todos podem fazer a diferença. Ainda mais quando a pessoa já está há muitos anos no mesmo contrato. Tá? Doutor, nós brasileiros, às vezes deixamos para lá e a gente não vai atrás dos nossos direitos, reivindicar os nossos direitos. A gente deveria fazer isso mais? Muito mais. E você sabe que hoje, André, eu sempre digo o seguinte, eu claro, tenho quase 40 anos, então estou jovem, vamos falar assim, mas eu lembro de uma época em que a minha mãe, início dos anos 90, eu era criança, início dos anos 90, minha mãe passou por uma situação em que era impossível contratar um advogado. Em que, no começo dos anos 90, quem podia contratar um advogado, ou o cara era teu amigo, ou você era rico. Porque pouquíssimos eram os advogados. É verdade. Não é? Eram pouquíssimos os advogados no Brasil. Era para uma elite os advogados. Hoje, que bom, já não é mais assim. Hoje a gente tem muito advogado. E, claro, isso leva que a população consiga acessar melhor a advocacia, o que é ótimo. Tem uma outra coisa que é, muitas vezes, a baixa qualificação do profissional que está chegando no mercado, ainda que a gente tenha uma prova da OAB que tenta lhe dar uma filtrada. Mas hoje não é mais tão difícil que você contrate um advogado. Mas eu vou além disso. Hoje, André, mesmo para quem está vendo a gente, ou para quem vai ver isso amanhã e fala assim, mas eu não tenho R$ 1. Você não está entendendo. Eu não posso contratar um advogado. Eu não tenho dinheiro para nada. Você pode, ainda assim, se o caso, buscar ajuda na Defensoria Pública. Você pode, ainda assim, se o caso, hoje, o Estado de São Paulo e vários estados do Brasil, todos os estados do Brasil, já tem Defensoria Pública para ajudar nesse tipo de questão. Então, assim, não tenho dinheiro para contratar um advogado, tudo bem. Mas busque ajuda, então, via a Defensoria Pública. Mas hoje é mais fácil lutar pelo seu direito. Nós, felizmente, olhando daqui, eu vejo que, felizmente, acho que a informatização, o fato de que a gente está cada vez mais conectado, nos leva a lutar cada vez mais, mas ainda é pouco perto daquilo que a gente poderia exigir como direito. Ainda é muito pouco perto daquilo que a gente pode reivindicar. Né? A gente ainda sofre muito por coisas das quais a gente não teria que sofrer. Então, assim,
Acessar um advogado não é mais tão caro como foi, né? Às vezes pode ser de graça, se você não tem dinheiro, vai na Defensoria Pública, é possível, mas o importante é, não deixe de lutar pelo que é seu. Reivindique, lute, porque há caminhos para isso. É verdade. Todo mundo tem que ir atrás dos seus direitos, porque só desta forma que nós vamos ter uma nação melhor, né? Cada um lutando pelos seus direitos. Não tem outra forma, né, doutor? Exatamente. E procurar advogado especializado no tema. Eu sempre digo o seguinte, advogado é que nem médico, André. Não adianta. E você faz um ótimo trabalho, porque você chama profissionais aqui das respectivas áreas, né? Então, cada profissional vem aqui e vai falar da sua atuação, da sua competência. Isso é muito importante, porque isso é mais ou menos como um médico. É muito difícil o clínico geral entender profundamente da oncologia. Ele é um clínico geral. É muito difícil a mim chegar aqui e falar de questões tributárias, né? Então, assim, tem bons colegas na área hoje que lidam com o direito da saúde. Excelentes profissionais hoje estão. A gente na pós-graduação, eu felizmente dou aula em algumas pós-graduações, formamos lá quase 100 advogados no semestre para lidar com causas assim. Então, assim, procure um profissional especialista sempre naquilo que está ocorrendo na tua vida. Tá? Isso é sempre muito importante, isso facilita muito a busca pelo teu direito. É verdade. Porque a pessoa já sabe daquilo que está mexendo. Doutor, como funciona o reajuste dos planos de saúde individual? Então, ele é regulado pela ANS. Tá? O reajuste do plano individual, a ANS vem, agora, por exemplo, em junho, a gente vai ver que daqui a pouquíssimas semanas, a ANS vai vir e ela vai divulgar o índice de reajuste de 2022. O que ela faz? Ela toma em consideração, embora ela vá aplicar, ela vai dizer só em junho qual é o índice de reajuste de 2022, ela vai tomar em consideração janeiro de 2021 a dezembro de 2021. Então, ela olha para tudo que foi usado no ano passado, de janeiro a dezembro, pega as informações com as operadoras, calcula a inflação, olha o quanto cresceu as despesas e o quanto cresceu as receitas e ela vai aplicar um índice, então. Esse reajuste que eu mencionei vai ser, sem dúvida nenhuma, o maior da série histórica da ANS, tá? Mas, mesmo assim, ainda vale muito mais a pena pensar sempre em ter um plano de saúde individual ou familiar do que ter um plano empresarial sempre que for possível. Porque isso permite a pessoa sempre continuar no plano de saúde. Eu quero ficar no meu plano empresarial porque eu não gosto. É só empresa pequena que vende plano individual agora. Tá tudo bem. Mas então, pega lá o teu histórico de reajustes. Olha lá o quanto tem aumentado essa mensalidade. E entre com uma ação judicial, se o caso, revendo ali os reajustes que foram praticados no contrato de plano empresarial. Alguém mencionou aqui, a Maria viu. Vi seu vídeo sobre liminar, muito bom. Obrigado, Maria. Eu brinco, quem dá aula de direito já tem que, às vezes no primeiro ano, quando eu não dou mais no primeiro ano, mas antes quando eu ia para a aula inaugural, eu dizia assim, vou explicar o que é uma liminar, que a Maria gostou do vídeo lá. Liminar, André, eu brinco dizendo o seguinte, liminar é Buscopan, né? Quando você pegava a caixinha do Buscopan, o Buscopan dizia assim para você, alívio imediato e prolongado. Então, quando você consegue uma liminar, é mais ou menos isso. Parece até, Sim. Você toma um Buscopan, você fica bem. Não estou sentindo mais nada, já estou ótimo. Parece até que você não tem mais problema de saúde nenhum. Mas, na verdade, você só tirou a tua dor e você vai precisar tratar aquele problema. Você vai precisar tratar a causa da dor, né? Então, assim, entender a causa da dor é essencial, porque aquela dor pode voltar, aquela dor pode piorar. Uma pessoa, por exemplo, tem cólica renal, tem uma pedra no rim, tomou Buscopan, sei lá, ficou bem. Mas se ela não tratar a pedra no rim, vai dar uma pielonefrite. A pedra está lá. Está lá, né? Então, assim, liminar é uma decisão provisória, tá? Ela não encerra um processo, mas ela é muito importante porque, na maioria dos casos, concedida a liminar... Numa emergência, né, doutor? É urgente, é muito urgente. Concedeu a liminar, você já vai poder usufruir desse direito. Então,
há um caminho. O judiciário, é verdade, um processo ainda é muito moroso, ainda demora muito, é verdade. Mas o judiciário olha para isso e a liminar pode ser rapidamente concedida, tá? Doutor, é possível a gente diminuir as parcelas, as mensalidades? Sim. Se o seu plano O for valor? empresarial ou um plano desses coletivos por adesão, como a Qualicorp, por exemplo, na justiça, a pessoa pode pedir a revisão do reajuste para buscar aplicar o índice da ANS, tá? Dona Chile tem uma história de vida linda. Dona Chile, um beijo grande para a senhora, viu? Então, assim, Ô, dona sempre Chile! história de vida linda, linda, linda. Ela é incrível, tá lá firme e forte fazendo o tratamento dela. Então, assim, André, sempre que a pessoa tem um plano de saúde que não é o individual, embora o índice da ANS, né, não vai ser aplicado automaticamente a esses casos, você pode buscar, sim, a revisão do reajuste que foi praticado. Qual reajuste eu vou colocar nesse contrato? Eu vou tentar substituir na justiça o reajuste do plano empresarial pelo reajuste do plano individual familiar, por exemplo. Isso é plenamente possível de buscar, tá? Então, assim, dá para rever, é possível não apenas diminuir a prestação, mas é mais do que isso, André. É possível diminuir a prestação e é possível ainda recuperar valores que foram pagos a mais indevidamente. Doutor, você sabe que tem casais de pessoas já de idade, aposentados, que eles pagam para o casal, mas está chegando, foi aumentando tanto que eles estão fazendo da seguinte forma: vê um dos, ou o esposo ou a esposa, o que está precisando mais, que tem mais necessidade, e está cortando o outro. Isso é muito cruel, né? Ter que escolher, porque não consegue pagar para os dois. Você tem que escolher ou a esposa ou o esposo, o que tem mais necessidade, porque você não consegue manter por causa da aposentadoria, que é muito defasada para os Duro, dois. Como é que pode agir, né? Como é duro. que fica isso, doutor? A gente diz que é a escolha de Sofia, né? É a escolha trágica. Você não tem escolha boa nessa situação, né? Eu acho que é assim, é importante nessa hora, a essas pessoas que estão vendo, que irão ver isso, eu sugiro muito, procurem saber sobre portabilidade do plano de saúde, André, porque dá às vezes para trocar de plano de saúde por um contrato mais barato, por um contrato que às vezes vai te garantir, não o mesmo hospital, mas às vezes um hospital mais simples, mas mais barato, mas os mesmos direitos de tratamentos médicos pelo plano de saúde e que vão permitir que você não necessariamente... Olha, doutor, o som dele subiu novamente, é a internet. Mas você pode sair e entrar novamente, doutor? Por Tá? favor. De novo? Nós somos brasileiros, né? Não podemos desistir nunca. É a internet dele lá hoje está acontecendo, mas eu acho que é tão importante, né, gente? Esta prestação de serviço. Doutor Elton Fernandes, advogado maravilhoso, né? Nos orientando como nós podemos lidar com nossos planos de saúde. Deixa eu ver lá se já voltou novamente. Está aqui. Estamos aqui, estamos de volta. Então, Estamos assim, de volta. em, Doutor, em situações assim, portabilidade, tá? Portabilidade é essencial. Não saiam do plano de saúde sem estudar antes se é possível fazer portabilidade. Porque depois que você sai, André, não dá mais para fazer portabilidade. Então, assim, olhar antes de sair vai ser importante. doutor, nós brasileiros, infelizmente, nós estamos passando por um momento muito delicado, né? Nosso país está passando por uma situação muito delicada. As pessoas, tem muita gente vivendo numa verdadeira miséria mesmo. As pessoas estão mais pobres cada vez mais. E o dinheiro não está dando para pagar os planos de saúde, alimentação, remédio, né?
Então, está sendo muito cruel este momento, né, com o nosso povo, né? A desigualdade é muito gritante, né, doutor? É muito É muito gritante. cruel, né? E você sabe É, o seguinte, é, isso atrapalha muito, assim, o momento é muito duro, a gente está passando, assim, inflação, miséria, fome, desemprego, o que a gente puder fazer para economizar nessa hora, né? A gente não pode perder a dignidade, qualidade, quem pode não, manter uma qualidade de vida tem que manter. É importante também a gente viajar quando é possível, aproveitar, desfrutar um pouco da vida, mas é, fazer o que é possível para economizar pode ser essencial para passar por essa fase. É, sempre que for possível ali, fazer a troca do plano de saúde, André, é muito melhor do que simplesmente deixar o contrato. Depois que você deixa o contrato de plano de saúde, você não consegue mais fazer portabilidade. A portabilidade é feita enquanto você está no plano. Então, assim, até para passar por esse momento, né? Quem está ali passando, estou desempregado, não estou mais conseguindo pagar esse plano de saúde, ou, troquei de emprego, porque pensa na portabilidade. Não sai simplesmente do plano sem pesquisar por isso. Eu também confio muito que a gente vai vencer. Não há mal que dure para sim, sempre, né, André? Não há mal que dure sim, para sempre. A gente vai vencer. Nós vamos passar por essa fase. Nós vamos vencer. se Deus A gente quiser. já se, enquanto brasileiros, a gente já se reinventou outras tantas vezes na história. Não É. vai ser agora que a gente não vai conseguir. Nós vamos conseguir sim. E outra coisa, eu acho que é o momento da gente se dar as mãos, um ajudar no outro, né? Eu acho que é o momento agora de união das famílias, mesmo que não seja família, né? Se a gente puder ajudar os mais necessitados, nem que seja com um pouquinho, né? Cada um fazendo um pouquinho, tirando, economizando, mas ajudando o outro que mais precisa. Mas eu acho que é um momento de união, só dessa forma que a gente vai passar por isso, e se Deus quiser, vai ser logo, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Solidariedade é importante nessa hora, né? Tem uma frase do É, Guimarães Rosa que ele diz assim que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, a gente tem que estar junto de quem, né, de pessoas boas. Eu lembro de uma frase de um ex-presidente. Ele dizia um vice, né, um ex-vice, e ele dizia assim que o pai dele falava que a gente tem que estar sempre, a gente tem que andar com gente melhor que a gente, né? A gente, porque a gente não melhor de finanças, de dinheiro, não é isso. É melhor do ponto de vista humano, de empatia, de se colocar no lugar do outro, se solidarizar com a dor alheia, de entender é, que a gente, né, tem que se solidarizar enquanto sociedade. Não somos um só, né? Tá cada um no seu barco, mas a tempestade é a mesma, né? Tá todo mundo na é a mesma mesma, é tempestade, né? verdade. Embora cada um no seu barquinho. Doutor, as pessoas que estão passando por essas dificuldades, trocar de plano nesse momento é o ideal? É o ideal. E não pode sair do plano, tá? Não acho que seja interessante sair do plano de saúde para ir procurar um plano de saúde. É importante ficar no contrato e aí procurar opções mais baratas. A gente ainda olha para plano de saúde, André, pelo nome da empresa. E eu estava dizendo para você agora há pouco, olha, André, as empresas estão basicamente cobrindo só as mesmas coisas, todas elas. Então não faz sentido mais a gente ficar olhando para o nome da empresa. A gente está com uma falsa sensação de segurança. Ah, é a seguradora X, é a operadora X. Na verdade, elas vão cobrir agora quase a mesma coisa todas elas. Elas estão todas niveladas por baixo. Mesmo o sistema privado de saúde, infelizmente, o SUS fez muito bonito na pandemia, por todos nós, né? Fez. Fez É muito bonito, verdade. né? Mas falta financiamento, a gente sabe, falta melhor estrutura, agilidade no cumprimento da decisão judicial. Aliás, alguém perguntou aqui, né, para a gente se o pai, quando o pai da criança é intimado para entregar, quanto tempo tem? Geralmente, é, a própria justiça determina o prazo. A própria justiça, invariavelmente, determina o prazo em que deve ser cumprida uma ordem judicial. Tá? Então, é assim, não saiam do plano de saúde sem antes ver a opção de fazer portabilidade. Pensem sempre em contratar um plano individual ao invés de um plano empresarial. Não parem, se vocês não viajam o Brasil inteiro,
não fiquem contratando um plano de saúde nacional se você está sempre na mesma cidade, mora na mesma cidade, fica na mesma cidade. Não adianta contratar um plano nacional. Vai ser mais caro. É mais caro e você não usa no Brasil inteiro. Usa na tua cidade. Ah, Elton, mas e quando eu for pegar aquelas férias no Nordeste? Quando você for pegar as férias no Nordeste, você contrata um seguro viagem. É mais barato, né? Vá para o Nordeste, que é maravilhoso, né? Mas contrata um seguro viagem. É mais barato para você. Não fique aí pagando caro num plano de saúde que não te serve, que não atende às suas necessidades hoje. Então, a gente está muito apegado ainda a um mito de que o bom é ter um plano nacional. Não é o relevante isso, necessariamente, entende? Sabe? Melhor o individual do que o familiar. Na verdade, Rosângela, eles são iguais, tá? O que muda o individual ou familiar é só o fato de ter uma pessoa ou ter uma família, ter mais de uma pessoa, tá bom? Então, assim, não vai ter diferença prática entre esses dois contratos. Quem tem um plano individual, naturalmente o transforma em plano empresarial quando nasce um filho, por exemplo, e você pode fazer a inclusão da criança. Então, assim, não fiquem pagando caro por isso. Tem até um vídeo bom no YouTube. Vou falar aqui. Legal. Eu tenho os vídeos lá bons. Qual é o melhor plano de saúde? Eu coloco lá. As pessoas entram esperando que eu diga um nome. E eu falo, não é isso. Eu vou explicar como é que você pode encontrar o melhor plano de saúde a você. Ou como contratar um plano de saúde. Parece óbvio, né? Ah, eu vou contratar ali pelo preço. Mas às vezes pode estar fazendo bobagem. Porque se você contratar um plano de saúde pelo preço, que tenha coparticipação, por exemplo, sobre quimioterapia, e André tem plano de saúde cobrando coparticipação sobre quimioterapia. 30% de coparticipação em quimioterapia. Você imagina, o sujeito está doente. Às vezes ele está, se ele é um microempreendedor, ele está afastado do trabalho dele. Aí ele não consegue agora empreender, às vezes ele não tem INSS. E aí ele tem que pagar mensalidade e coparticipação de 30%. Não faz sentido. Então, assim, tem detalhes importantes que a gente tem que ler e entender antes de sair contratando um plano de saúde. É umas coisas tão absurdas, gente, que a gente não dá, né? E num momento tão que as pessoas estão tão sensíveis, quando está com câncer, está com qualquer doença, né? É um momento tão delicado da vida daquele paciente, da família, porque a família também fica doente junto, né? Ainda ter que lutar, brigar por causa de tudo isso, né, doutor? Nossa, como é cruel isso! É terrível, Como é terrível. terrível, É isso, a gente não né? pode. A gente tem que ter esperança na manhã, né? Mas até para ter esperança na manhã, a gente vai ter que fazer a luta do hoje. Então vamos fazer, vamos lutar. Tem. Tá? Tem que ir à luta, tem que lutar pelos seus direitos. Doutor, o que fazer quando o tratamento foi interrompido totalmente ou limitou o tratamento? Ó, tratamento interrompido pelo plano de saúde. A gente tem que entender o seguinte: o plano de saúde não pode intervir na prescrição do médico. A prescrição do médico prevalece sobre a vontade do plano. Note, André, se existem duas ou mais opções para realizar o tratamento, eu, enquanto paciente, escolho qual é a opção terapêutica que eu desejo. Nenhum plano de saúde pode intervir na prescrição médica. Então, o plano de saúde que intervém na prescrição médica comete uma ilegalidade, e aí o caminho para isso é 2. Você pode, primeiro, denunciar na ANS. Primeiro ponto. Se a ANS não resolver, porque às vezes não resolve, mas pelo contrário, às vezes a ANS vai dizer que você não tem direito. Se isso acontecer, ação judicial. É procurar um advogado e ir para a justiça. Tá? Não pode deixar de lutar. Alguém fez uma pergunta aqui, André, eu estou até tentando pegar aqui, sobre o valor da coparticipação. É assim, infelizmente, não tem regra limitando o valor da coparticipação. Então, assim, não existe uma regra que diga assim, a coparticipação pode ser no máximo de X. O contrato até pode trazer, mas a lei não trouxe. Então, os tribunais em geral, quando eu digo os tribunais, eu estou falando geralmente dos tribunais superiores, lá em Brasília, têm admitido coparticipação
de 30%, por exemplo, como válida, inclusive sob quimioterapia. Na internação, tem uma regra dizendo que quando o paciente está internado, não pode haver cobrança de coparticipação. Então, das despesas de quando está internado, coparticipação não pode ocorrer. Mas a coparticipação costuma ocorrer em exame, em consulta, em coisas assim que acabam onerando muito. André, um tratamento de um câncer hoje, agora há pouco, por exemplo, eu fiz um caso hoje em que o custo mensal da droga, da medicação para aquela pessoa, vai ser uns 48 mil reais. Tem medicamento para doença autoimune custando 20 mil reais mês. Então, e é necessário, né? E a vida humana não tem preço, né? Não tem é preço. Necessário. Isso fora os abusos da indústria farmacêutica, que tem medicamento para miotrofia muscular espinhal, por exemplo, para AME, né? Em que custa 3 milhões de reais, 8 milhões de reais. Aí tem os abusos da indústria farmacêutica que, enfim, também tem umas coisas da indústria que você fala assim, não é possível que um medicamento custe 8 milhões de reais para ser fabricado. Né? Não é possível isso. É assim, porque, de fato, talvez, assim, vão exigir que o governo pague, mas assim, tudo bem. Mas será que é razoável 8 milhões de reais? Será que esse é mesmo o custo da droga? Né? Não me parece. Assim, eu entendo que é business, né? Quem vai desenvolver um produto quer o lucro. Eu consigo entender essas questões todas. Está tudo bem, é evidente. Né? Cada um de nós precisa sobreviver e ganhar a vida. Mas é saúde. É saúde. É business. Mas é saúde antes de ser business. A gente não pode se esquecer, a gente não pode afastar o fato de que isso é, antes de tudo, saúde. E, assim, a vida humana não tem preço. E a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nisso. A regulamentação no Brasil é muito frouxa. A regulamentação da ANS é muito frouxa. A quebra de patente, doutor, deveria ser mais. Né? Às vezes você precisa usar esse instrumento. É um instrumento duro, mas às vezes tem que ser bem utilizado e às vezes você vai ter que utilizar. Porque assim, não dá para a gente pensar que eu vou deixar crianças condenadas à morte porque a família não tem 8 milhões de reais ou porque ela não conseguiu uma liminar, por exemplo, para tratar o paciente. Enfim, coisas do Brasil. Vamos ter fé no amanhã e fazer a nossa parte, com muita solidariedade e empatia. Doutor, os medicamentos de alto custo. André, medicamento de alto custo tem que ser pago pelo plano de saúde. Tem uma polêmica a respeito de medicamento que não é para câncer, quando ele é utilizado em casa, para uso oral. Tem uma polêmica a respeito disso. Então, assim, alguns juízes têm entendido que medicamento oral domiciliar, mesmo de alto custo, não deve ser fornecido pelo plano de saúde. Isso é um pouco mais polêmico, mas tem muita decisão favorável e tem que ir para a luta. Tem que mostrar. Até porque tem doença rara, André, que é tão raro que você só trata com medicamento de alto custo e com tratamento em casa. Tem uma droga, 2 drogas disponíveis. Então, uma boa questão é assim, o SUS, o Sistema Público de Saúde, o fornecimento da medicação pelo sistema público é muito intermitente. Às vezes você ganha até uma liminar contra o SUS, mas o cumprimento dessa ordem judicial não é tão regular. Demora para cumprir, enrolam para cumprir. Você tem um mês, no outro não tem. Infelizmente, são coisas que a gente vê que acontecem na prática. A boa notícia, eu vou mencionar isso, é que você agora pode, esse medicamento que você pega pelo SUS e que é intermitente, que tem mês que você fica sem e tua doença se agrava, avança, porque você não conseguiu pelo SUS, você pode agora exigir do plano de saúde. Você tem a possibilidade de exigir isso do convênio médico. Tá? É uma regra recente na lei dos planos de saúde que você pode fazer essa exigência agora. Tá? Então, assim, remédio de alto custo, pode brigar com o SUS, mas brigue antes, sobretudo, com o seu plano de saúde, deixando o SUS para quem não tem plano de saúde. E outra coisa, tem muitas pessoas com câncer que toma a quimioterapia oral, que é um comprimido uma vez por dia, e que precisa tomar durante 5 anos.
né? Isso também é obrigação do plano de saúde fornecer. Não precisa ficar buscando no SUS. Tem plano de saúde, pode pedir para o convênio médico que eles são obrigados a fornecer. É lutar mais pelos seus direitos, é procurar Cada um vez mais. profissional cada vez mais, e se você quiser procurar o Dr. Elton Fernandes, que é especialista, como é que ele faz? Olha, eu estou sempre aqui no Instagram, eu tento dar atenção, responder as mensagens, responder perguntas. Às vezes abre a caixinha de pergunta ali e tal, mas pode falar aqui no escritório, marca, a gente tenta atender todo mundo. Tento eu atender os casos todos para dar vazão aí e ouvir as histórias me interessa muito, né? Me colocar, ouvir, entender o que está acontecendo é sempre muito interessante. Então, o WhatsApp aqui do escritório, eu deixo depois aqui, mas eu vou até anotar aqui, ó, 97751 4087 é o WhatsApp aqui do escritório, tá? Eu coloquei aqui na mensagem 97751 4087 é o WhatsApp aqui do escritório. Eu espero que tenha sido útil, espero poder ter ajudado com alguma dica. E, André, espero te encontrar qualquer hora na Gazeta, quando eu estiver lá. Vou falar com a produção que eu quero ir de quinta quando você estiver, então. Tá? Ah, legal. Olha, segunda-feira o doutor está lá na Gazeta, no programa Mulheres, acompanha ele lá, tá? Na TV Gazeta. Doutor, uma pessoa perguntou se remédio de uso psiquiátrico é obrigado para uso, como é uso contínuo, se o convênio é obrigado a dar. Então, se esse medicamento já está listado no SUS, é possível exigir do plano de saúde também. Se for um medicamento de uso domiciliar, é um pouco mais difícil. Possível, mas um pouco mais difícil. Tem outros medicamentos de uso psiquiátrico, palmitato de paliperidona, que são medicamentos, por exemplo, para tratamento de esquizofrenia. Por exemplo, né? É um medicamento que é muito utilizado, mas é ambiente ambulatorial. Esse é mais tranquilo de liberar. Então, então, assim, é importante entender qual é a medicação, a forma de administração dela, mas mais do que isso, é importante ter um bom relatório médico, porque isso às vezes faz toda a diferença na hora de mover um processo. Gente, obrigado, doutor. André, gratidão. Se você quiser marcar fazer uma consulta com o doutor Elton Fernandes, vou colocar o WhatsApp, é 011, quem for fora de São Paulo, 97751 4087. 011 97751 4087. Doutor, muito obrigado, gratidão. Saúde, André. Até a próxima. Muito obrigado. Vem correndo por tudo. aqui, Parabéns. viu? Foi maravilhoso. Para mim é um prazer estar Obrigado. com você. Gente, obrigado. Boa noite. Até amanhã. Fica com Deus. Com Deus.